Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 12 de agosto de 2022, teremos 10 palpites. Dia de grade cheia, com jogos na segundona austríaca, campeonato norueguês, holandês, primeira e segunda divisão. Vamos ter jogos também na Bélgica, a volta da La Liga e vamos fechar ali na Liga Francesa. Mas antes, gostaríamos de apresentar a vocês a nossa nova parceira aqui do canal, lendasbet.com, uma casa de aposta excepcional com excelentes odds, uma cobertura incrível em diferentes jogos e competições e tendo tudo isso um layout bem intuitivo e com cores que me agradaram bastante. Além disso, você pode desfrutar de uma gigantesca gama de opções que vão dos tradicionais mercados de gols, dupla chance, vitórias, placar exato, o queridinho de muitos, os escanteios, que aqui a gente tem várias possibilidades nesse mercado em quesito e demais outros mercados como ambas marcam apenas no segundo tempo, determinado jogador para marcar e muito mais. Então corre e aproveite que tem bônus de R$50 para novos usuários. Para isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo para você acessar já e começar os trabalhos. Lendasbet, a sua nova casa parceira. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Admira e Áustria Viena 2, jogo válido pela segundona austríaca, que a gente tem o Admira em oitavo com 4 pontos em 3 jogos e o Áustria Viena 2 ali em 13º com 2 pontos em 3 jogos. Competição de extrema quantidade de gols e duas equipes que vêm correspondendo bem a isso, até porque o Admira nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Áustria Viena 2, nos últimos 5 confrontos da equipe, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, e vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação interessantíssima, porque a gente está falando de um Admira que vem rebaixado da primeira divisão austríaca da temporada passada, já começou essa temporada empatando, perdendo e vencendo, e agora pega um Áustria Viena que não começou nada bem, com 2 empates e 1 derrota, mas sempre jogos muito movimentados, tanto dos mandantes quanto dos visitantes para esse jogo. E quando se enfrentam também, a perspectiva é de um jogo muito badalado, porque dos últimos confrontos a gente teve um 5-1, um 2-1, 2-2 e um 3-1, ou seja, sempre jogos muito movimentados, e quando a gente não teve pelo menos 3 gols, a gente teve 1-1 no placar. Então é um jogo muito interessante para o mercado de gols, e a gente deixa uma dica aqui também para o ambas, porque são duas equipes que vêm com essa perspectiva muito grande. O Admira nos seus últimos 5 jogos sempre teve o ambas, o Áustria também sempre teve ambas nos seus últimos 5 jogos, e quando essas equipes se enfrentaram, o ambas também foi presente em todas as partidas que se enfrentaram nos últimos 5 jogos. Então é um jogo sim para uma partida de gols. Aqui a gente deixa uma dica para ficar de olho no ambas, mas o nosso palpite mesmo vai ser no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58. Passando agora para Poulten e Sturm Graz, e aqui é o 2 do Sturm Graz, o time reserva deles, que a gente tem aqui nessa segundona também o Poulten em segundo com 7 pontos e o Sturm Graz 12 ali em sexto com 4 pontos. Outro jogo com boa característica de gols, até porque o Poulten nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Sturm Graz, nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, mas pelo retrospecto do campeonato e das equipes, não tem outro palpite. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,74, é o nosso palpite para duas equipes que começaram muito bem, então ali na parte de cima da tabela, principalmente o Poulten, que em 3 jogos são 2 vitórias e 1 empate. O Poulten vem da primeirona da temporada passada, também vem rebaixado para essa segundona, e o Sturm Graz vem da terceira divisão,
estava jogando a terceira divisão na temporada passada. Então são duas equipes que mudaram de divisão, mas duas equipes que mantiveram a taxa de gols muito alta. O Bolton já começou muito bem esse campeonato da segundona, 2 vitórias, 1 empate e jogos muito movimentados. O Sturm Graz também jogos muito movimentados e duas equipes que fizeram uma pré-temporada de muitos gols. Então acredito que a tônica desse jogo deve ser sim uma partida para gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,74 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sandefjord e Rosenborg, jogo válido pela Elite Serie N, primeirona norueguesa, que a gente tem o Rosenborg em quarto com 31 pontos e o Sandefjord ali em oitavo com 21 pontos. Outro jogo com a boa cara de gols, até porque o Sandefjord nos últimos 5 jogos em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais no placar. Já o Rosenborg nos seus últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais também no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no duelo entre essas equipes. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.5 gols. A odd aqui também está na casa de 1,58, uma cotação excelente para um Rosenborg que está em quarto com 31 pontos, voltando a mostrar ser uma equipe forte aqui na Noruega, juntamente com o Bodo e com o Molde. Está ali beirando as competições europeias, mas vai precisar vencer para continuar com esse sonho. Já o Sandefjord vem em meio de tabela, com 29 gols marcados e 34 sofridos, uma equipe com boas médias tanto de gols marcados quanto sofridos, mas pega uma das equipes grandes desse cenário norueguês que nos últimos anos vem ali sendo muito mais coadjuvante do que protagonista, mas ainda assim um jogo para gols, até porque o Sandefjord vem oscilando muito na competição, tem muitos jogos de muitos gols e o Rosenborg também vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas e todas elas com 3 gols ou mais em cada um desses 3 últimos confrontos. Então um jogo que promete, porque são duas equipes com boas médias no quesito gol e por isso o nosso palpite não tem como não ser outro. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sparsborg e Bodo, outro jogo dessa Elite Serie N, que a gente tem o Bodo em terceiro com 34 pontos e o Sparsborg ali em 11º com 19 pontos. Outro jogo com a clara tendência de gols, até porque o Sparsborg nos últimos 5 jogos em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais no placar. Já o Bodo nos últimos 5 confrontos em 4 duelos tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, aí sim todos os jogos com no mínimo 3 gols ou mais em cada uma das partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,45, a cotação considerada baixa, mas a gente está falando do Bodo, o famoso Bodø Glimt, que está ali em terceiro, o atual campeão norueguês, e já tem 44 gols marcados em 17 partidas. É o melhor ataque da competição disparado, já tomou 19 e pega uma equipe que luta contra a zona do rebaixamento, que tem 31 marcados e 31 gols sofridos, ou seja, uma equipe que marca e toma muitos gols. E pegando o Bodo, atual campeão norueguês, que vem de placares elásticos tanto na Champions quanto no campeonato norueguês, eu acredito que deve ser um jogo para gols. E lembrando que o Bodo tá jogando numa sexta, porque vai ter disputa da Champions League para eles na próxima semana, e caso avance, vai entrar na fase de grupos da maior competição de clubes do mundo. Então um jogo muito importante para a equipe chegar bem na Champions League e pega um adversário que vem de 5 derrotas seguidas. Então um jogo para ganhar muito mais confiança e chegar melhor ainda para essa Champions. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Excelsior e Vitesse, jogo da Eredivisie, primeira divisão holandesa, que a gente tem o Excelsior em quarto com 3 pontos, porque venceu na estreia, e o Vitesse em 17º, porque perdeu na estreia do holandês. E para esse jogo de campeonato holandês, jogo de gols, até porque o Excelsior nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos.
Já o Vitesse, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades tivemos 3 gols ou mais nas partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,69, uma cotação interessantíssima para o Excelsior, que vem da segundona na temporada passada, já chegou nessa primeira holandesa já vencendo fora de casa o Cambuur por 2-0, fez uma pré-temporada de muitos gols, como é característico do campeonato holandês e das equipes holandesas, mas pega agora um Excelsior, que começou tomando um Vitesse, na verdade, que começou tomando um 5-2 para o Feyenoord, não fez uma pré-temporada nada interessante e vem nos últimos 5 jogos com 4 derrotas e um empate. Ou seja, o Excelsior tem um ligeiro favoritismo por ter vencido o seu primeiro jogo e por pegar um adversário que perdeu na estreia e que também não vem de jogos muito interessantes. Mas ainda assim o nosso palpite vai ser sim no mercado de gols, até porque eu espero um jogo bem movimentado. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,59, 1,69 na verdade, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Almere e Os, jogo da Eredivisie segundona holandesa, que teve o Os, que tem o Os em terceiro com 3 pontos após vencer na estreia e o Almere em 18º com 0 pontos após perder na estreia. Outra competição de muitos gols e outras equipes também com boas médias nesse quesito. Até porque o Almere nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Os nos últimos 5 confrontos, em 4 duelos, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, todas as partidas tiveram 3 gols ou mais em cada uma delas. Então é também um outro jogo para movimento e outro jogo para gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de um Almere que há 2 temporadas atrás, 2, 3, sempre brigava ali na parte de cima da tabela. Na última temporada fez uma temporada muito ruim e nessa atual já começou muito mal, já começou tomando 3-0, apesar de ter feito uma pré-temporada razoavelmente interessante. Já o Os, que é aquela equipe que sempre fica brigando por uma vaguinha nos playoffs ali, meio de tabela, belisca uma vaga, fica fora, belisca outra vaga, é uma equipe que vem de 3 vitórias seguidas, começou com vitória no campeonato holandês da segundona e vinha de 2 vitórias nos seus jogos preparatórios. Mas ainda assim são duas equipes que, apesar de viver momentos de oscilação nas competições que disputam, são duas equipes que mantêm sim a média de gols lá em cima. Por isso eu acredito que deve ser a tônica para esse jogo. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Eindhoven e Willem 2, outro jogo da segundona holandesa, que a gente tem o Eindhoven em quarto com 3 pontos após vencer na estreia e o Willem 2 em 10º com 1 ponto, porque empatou na sua estreia da segundona holandesa. E outro jogo também com cara de gols, até porque o Eindhoven nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Willem 2 nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,78, uma cotação interessantíssima, porque a gente está falando de um Eindhoven que por pouco não subiu na temporada passada e que nessa temporada já começou com excelente vitória sobre o Den Bosch fora de casa por 3-1, apesar de ter feito uma pré-temporada muito ruim, onde empatou o último jogo e tinha perdido os outros 3. Pega o Willem 2, que vem da primeira divisão da temporada passada e que vinha fazendo uma pré-temporada bem irregular, de bons gols, mas perdendo, vencendo, mas mantendo a boa média de gols, mas que começou essa temporada da segundona holandesa com um empate contra o Jong PSV. Por isso eu espero um jogo movimentado, porque são duas equipes para ficar de olho nessa segundona, pelo que elas podem apresentar. O Eindhoven, por ter feito uma grande temporada na passada e por ter começado muito bem essa, e o Willem 2 por vir da primeirona e ser uma equipe cotada para voltar para a primeira divisão holandesa. Por isso eu espero um jogo para gols, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78
é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ostend e Ghent, jogo válido pela Liga Belga, que a gente tem o Ostend ali em quinto com 6 pontos e o Ghent ali em sexto com 5 pontos. Jogo do Campeonato Belga também é jogo para gols, até porque também o Ostend nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Ghent nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 3 oportunidades, 3 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,75, uma cotação excelente para duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela e ambas já marcaram 5 gols e tomaram 4 gols, isso em 3 jogos até o momento. É duas equipes que mantêm essa média de gols há várias temporadas, é característico também do Campeonato Belga e lembrando que os mandantes vêm de 2 vitórias seguidas e as duas com 3 gols ou mais em cada um de seus jogos. O Ghent, que é uma equipe que sempre figura na parte de cima da tabela, vem de uma vitória também na última rodada por 2-1, mas também tem jogos muito interessantes com muitos gols, como é característico das equipes belgas. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, e vai ser no mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,75. Passando agora para Osasuna e Sevilha, jogo que marca a abertura, a estreia da temporada 22-23 da La Liga. E já começa com o Sevilha, uma das equipes que é cotada para ficar ali na parte de cima da tabela. E quando a gente fala de campeonato espanhol, a gente fala de jogos bem truncados na sua grande maioria, mas ainda assim jogos com boa tendência de gols. Até porque o Osasuna nos seus últimos 5 jogos, isso jogos preparatórios para essa temporada, em 3 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Sevilha nos seus jogos preparatórios também, nos últimos 5, em 3 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 3 oportunidades também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,53, uma cotação interessante para marcar a abertura dessa La Liga, e que a gente tem um Osasuna que vem de 3 vitórias seguidas nos seus últimos jogos preparatórios, mas que é aquela equipe que sempre a gente nunca consegue entender como que fica na primeira divisão espanhola, porque não ganha tanto, não perde tanto, fica ali no meio, fica nem não ganha tanto, não perde tanto, mas consegue pontuar para não ser rebaixado. É uma equipe muito assim discreta na competição e já vai começar contra o Sevilha, que sempre briga na parte de cima da tabela, mas briga por competições europeias, principalmente a Champions, para ter maior receita na temporada, e que vem de uma pré-temporada muito estranha, perdeu alguns jogos de goleada, ganhou outros de goleada, mas ainda é o Sevilha, uma equipe muito forte e que também tem tudo para fazer uma boa temporada, já começando com boa média de gols, assim como o Osasuna, que, como eu falei, é uma equipe que é muito discreta, mas que sempre tem bons resultados nessa La Liga. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Nantes e Lille, jogo da Ligue 1, segunda rodada, que tem o Lille em segundo com 3 pontos após vencer na estreia e o Nantes em 12º com 1 ponto após empatar na sua estreia. E jogo do campeonato francês, alguns tem boa tendência de gols, e esse é um que eu acredito que tenha essa perspectiva, até porque o Nantes nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Lille nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,55, uma cotação bem interessante para o Nantes, que conseguiu ganhar uma Copa da França na temporada passada. É uma equipe que também faz campanhas bem sólidas, não
não fez uma pré-temporada assim tão interessante, perdeu a Supercopa para o PSG, uma coisa normal, já nessa temporada por 4-0, empatou na estreia contra o Angers fora de casa, mas agora pega um Lille, que fez uma temporada muito ruim na última, depois de ter sido campeão francês, ficou ali na parte meio baixo de tabela, mas que para essa temporada já começou com 4-1 sobre o Auxerre, que veio da segundona francesa, mas ainda é uma equipe que tem muito a mostrar, mas que na sua pré-temporada teve boas médias de gols, assim como aconteceu com o Nantes. Por isso eu espero um jogo bem movimentado e então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Nantes e Lille. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!